porque se os dois são sólidos, quem é que se movimenta? Elétron. E ele é o quê? Negativo. Então ele tem que sair da onde? Do corpo que tem mais elétron para o corpo que tem menos elétron. Quem tem mais elétron ali? O nêutron. Porque o A tem o quê? Se ele é positivo, ele é o quê? Ele tem falta de elétron. Vamos entender, vamos entender, vamos entender. Vamos lá. Carga de um corpo. Carga de um corpo. Por isso que eu falei que hoje a aula é mais química. Olha lá, para você entender. Joia? Pergunto. Um corpo pode estar de duas maneiras. Quais? Fala para mim, neutro e eletrizado. Fala. Fala! Neutro e... Isso. Quando é que o corpo é neutro? Cuidado com o que você vai falar. Quando que ele é neutro? Quando não tem carga, certo ou errado? Beleza, porque toda a matéria tem carga. Então por que ele é neutro? Porque ele vai agir como se a carga final dele fosse zero. No estado fundamental, olha a química desgraçada aí de novo, tá vendo? Vamos lá. O neutro é aquele que apresenta o quê? Número de cargas positivas, número de prótons, igual ao número de cargas negativas. Número de prótons é igual ao número de elétrons. Conseguiu visualizar? Por isso que o cara é neutro, mas ele tem carga? Tem. Olha lá, ó. O B está neutro, mas ele tem carga? Tem. Só que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Agora, o corpo também pode estar eletrizado. Quando é que o corpo é eletrizado? Hã? Diz para mim. Se ele é neutro, quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, quando é que ele está eletrizado? Isso, tá bom. Olha lá, ó, quando o número de prótons for diferente do número de elétrons. Mas espera um pouquinho, essa diferença pode ser de duas maneiras, não pode não? Ou ele pode ter mais próton que elétron, ou ele pode ter mais elétron do que próton. Bom, diz para mim, qual o nome dele quando ele está positivo? Fala, cátion, muito bem. Então esse cara é um cátion quando? Quando ele for positivo. Por quê? Porque o número de prótons vai ser maior que o número de... Mas eu pergunto, no corpo sólido, próton anda? Não. Se próton não anda, como é que o próton ficou maior que o número de elétrons? Beleza. Então o cara é positivo porque perdeu quem? Elétron. Tranquilo? De boa? Agora olha aí. E quando que ele é um ânion? Quando ele for o quê? Negativo. E quando é que ele é negativo? É quando o número de prótons agora for menor que o número de elétrons. Quando é que o número de prótons vai ficar com o número de elétrons? Ele pode perder próton? Não, porque no sólido quem é que anda? Só elétron. Então, quando que ele é ânion? Quando esse cara ganha elétron. Então, o corpo vai ser positivo quando perde elétrons e o corpo vai ser negativo quando ganha elétrons. Dá uma olhada. O A, ele é positivo ou é negativo? Positivo. E se ele é positivo, ele tem elétrons em excesso ou em falta? Em falta. E o B é neutro. Por que ele é neutro? Número de prótons igual a número de elétrons. Então, na hora que entra em contato, o que acontece com os corpos? Sai elétron de onde para onde? De B para o A. Então, esses caras igualam as cargas, passando carga de onde? De quem tem mais para quem tem menos. Qual vai ser a carga final deles? Qual a carga final deles? Qual a carga final? Olha para mim não. E aí, qual a carga final? Um tem 4, o outro tem 0. Depois do contato vai ficar com quanto cada um? 20? Não, 2? É? Porque divide? Não, é 4 coulombs. O 0 é assim, fechado, é um C. 4 e 0, qual é a carga final?
de cada um? Não tem que igualar? Não é isso que vocês falaram? Então vai ser qual carga? 2. Muito bom. Erraram de novo. Que desgraça, hein, velho? Mas que bosta que é isso. Vou explicar o porquê. Vou apagar aqui essa tabela periódica, tá? Jóia. Faltou uma palavrinha mágica. Qual? Eu falar que os corpos são idênticos. Se eles não forem idênticos, não tem como igualar as cargas. É por isso que o passarinho no fio não morre. Se ele fosse receber toda a carga que tem no fio, ele ia ficar vivo? De jeito nenhum, a gente tinha franga passarinho, um abraço, olha lá, torradinho, filé. Mas como ele é muito pequenininho e o metal gosta mais de ele do que ele, então, olha lá, ele não recebe tanta carga. Vamos explicar isso daí. Qual é a carga de um corpo? Então, olha lá, a carga de um corpo pode ser neutro ou pode ser eletrizado. Qual a unidade de carga? Vamos entender isso daí, para a gente poder trabalhar passo a passo. Olha lá, se você tiver com sono, eu vou jogar você pela janela, viu? Olha, fica comendo um boi antes de vir para cá, né? Aí fica com sono aí. Olha só, presta atenção. A carga tem unidade chamada Coulomb. É o cara que trabalhou isso. Por isso que é representado pela letra Czão. Não pode ser Czinho, é um nome próprio. Então, Czão, é o Coulomb. O que significa um Coulomb? Então, vamos lá. O carinha que trabalhou com isso, com os elétrons, ele conseguiu comprovar, aí não tem para onde correr, você vai ter que decorar isso. Em alguns vestibulares tipo ONB, tem 6 anos que ela traz isso aí para vocês. 7, para ser mais preciso. Né? Tem 7 anos que ela traz esse valor. Mas ela não é obrigada a trazer, porque ela já perguntou qual o valor de um elétron. E você tinha que saber. Então você tem que saber decorado. Esse cara descobriu que um elétron tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Joia? Ele descobriu isso daí. Isso você tem que saber decorado. Não tem para onde correr. Porque às vezes a UNB não traz e te pede esse valor aí. Joia? E aí eu pergunto, quantos elétrons estão presentes em 1 coulomb de carga? Tá vendo aí, ó? Conseguiu visualizar? Então eu posso fazer uma regra de 3, não posso? Não posso fazer isso aqui, ó, cruz credo? Posso. Então eu vou descobrir quantos elétrons tem em 1 coulomb de carga. 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes x é igual a 1. X é igual a 1 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Opa, que legal. 10 com expoente negativo, passa para cima o quê? Positivo, jóia. Então eu posso falar que x é igual a 1 dividido por 1,6 vezes 10 a 19. Mais 1 dividido por 1,6 vai dar quanto? Olha lá, ó. Faz a conta para mim. 0,625. Então, eu também posso falar que x é igual... Para não ficar o zero na frente, vamos já escrever em notação científica, tá? Eu tenho que deixar um número diferente de zero aqui na frente. Então, eu vou andar uma casa para frente, 6,25, e vou diminuir um expoente aqui. É como se eu já tivesse multiplicado por 10. Vezes 10 a 18 elétrons. Conseguiu visualizar? Então, cada coulomb de carga tem essa quantidade de elétrons. Pergunto, o corpo pode ter menos que 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb? O corpo pode ter uma carga menor que essa, a não ser zero, quando está neutro? Não, por que não? Alguém perde meio elétron? Não. Alguém perde 1/3 do elétron? Não, então eu só perco o quê? 1, 2, 1 milhão, 1 trilhão, 10 a lá vai pedrada. Então eu só perco números inteiros disso daqui. Então quando eu quero descobrir qual é a carga de um corpo, basta eu descobrir o quê? Quantos elétrons ele tem em excesso ou em falta.
Porque se ele não tiver nem excesso nem falta, ele é o quê? Neutro. A carga dele é quanto? 0. Então a carga de um corpo neutro é igual a 0 coulomb. Significa que ele não tem cargas elétricas nele? Não, significa que ele não tem diferença entre prótons e elétrons. Mas qual vai ser a carga de um corpo? Olha lá, que legal, o que eu posso falar? Que a carga de um corpo é quem? É o número de elétrons que ele tem em excesso ou em falta, se ele for sólido, porque se for líquido ou gasoso pode andar também, ele pode perder o átomo inteiro. Então vai ser o número de partículas vezes o valor de cada partícula. Esse E é chamado de carga elementar. Que diabo é isso? É o valor de um elétron ou de um próton. Ponto final. Beleza? Então, se eu quiser saber a carga de um corpo, é só pegar o valor do próton ou do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19, e multiplicar pelo número de partículas que ele tem em excesso ou em falta. Então, esse N aqui é exatamente isso. Número, aqui em cima se eu escrever, a câmera pega? Pega? Certeza? Então tá aí, ó. Então aqui é o número de partículas em excesso ou em falta. Então essa é a carga de um corpo. Agora eu posso verificar aqui. Olha, quando a eletrização é por contato, presta bem atenção. Presta bem atenção para você não esquecer aqui mais nunca. Só vai igualar as cargas quando? Quando os corpos forem idênticos. Então, olha só. Os corpos tendem. Por que tendem? Porque só vai igualar se eles forem idênticos. Galera, idêntico é em tudo. Como assim? Tem que ser formado de mesmo material. Tem que ser formado de mesma densidade. Tem que ter a mesma temperatura. Tem que ter a mesma forma. Nós vamos ver que o chifrudo é mais poderoso que os outros. O que é isso? É o poder das pontas. Olha lá, ó. Cuidado com o corno, hein? Esse cara é perigoso. Olha lá, ele consegue armazenar mais carga. Então, esses caras têm que ser idênticos até na forma. E aí eu perguntei para vocês, A e B, qual é a carga final? Mas eu falei que os dois são idênticos? Não. E se eu não falo que são idênticos, eu pergunto, você pode me afirmar que vão dividir as cargas? Não. Conseguiu visualizar isso daí? Então tá aí, ó. Os corpos tendem a igualar as cargas. As cargas. Fala. Falou baixinho, não entendi nada. Como é que é? Só essa troca de cargas se eles forem idênticos? Não. Presta atenção. A troca de cargas toda vez que as cargas forem diferentes. Agora, só vai igualar se eles forem idênticos. Por isso está aqui, ó. Na eletrização por contato, os corpos tendem a igualar as cargas. Quando que vai igualar? Vamos para cá, vamos para cá. Vamos para cá. Tá bom, vou ficar quietinho, não vou para lá não. Olha? Então eu vou colocar aqui em cima. Aqui eu posso apagar, não posso? Então vamos tirar minhas perguntas aqui para você visualizar. Olha lá. Quando idênticos, aí sim, ó, a continuação daqui, ó. Quando os corpos forem idênticos. Olha que legal, olha que legal, olha que legal, olha que legal. Aí sim, a carga final é a soma das cargas dos... Ó, vamos pôr número. 1, Q2, mais quantos corpos tiverem. É a soma das cargas dos corpos, dividido por quem?
pelo número de corpos. Somente quando forem idênticos. Então eu pergunto, A e B entram em contato, qual é a carga final de cada um? Qual é a carga final de cada um? 0 mais 4 dividido por 2, qual é a carga final? Ah, tá aí a pergunta. Eu afirmei que eles são idênticos? Não, se eu não afirmei, você pode fazer essa conta? Não pode, então você não pode falar nada. Se eu afirmar para você, a carga final de A e B é de mais 2 coulombs, certo ou errado? Errado. Ponto final. Mas agora eu vou falar para vocês, ó. A e B são idênticos. Conseguiu visualizar? Beleza? E se eles são idênticos, olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Quem é a carga final dos corpos? É a carga do corpo A mais a carga do corpo B dividido pelo número de corpos. 2. Quanto que é a carga do A? Mais 4. Quanto que é a carga do B? 0. Qual vai ser a carga final? Isso. Mais 2 coulombs. Essa é a carga final. Se é a carga final de cada um, mais 2 coulombs para cá, mais 2 coulombs para lá, pergunto, quantos elétrons saem de B e vai para A? Quantos elétrons saem de B e vai para A? Não. Não, 2 elétrons nem a pau. Quanto que vale 1 coulomb de carga? 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. E quantos coulombs passam? 2. Então aqui eu posso afirmar que do corpo B passaram por corpo A uma quantidade de elétrons equivalente a 2 vezes 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Conseguiu visualizar? Beleza? Entendeu como é que funciona? Por que que tem que entender? Porque se você não entender aqui, você não vai entender mais nada lá para frente. Então eu pergunto, oi? É porque se não for idêntico, eu não posso fazer essa conta. O que que é idêntico? Os dois têm mesma matéria, mesma densidade, mesma forma, mesma temperatura, mesmo tudo. Por quê? Porque se eles não forem idênticos, eu posso somar e dividir por 2? Não. Beleza? Tranquilo? Conseguiu visualizar? Acompanharam nisso daí? Manda. Não. Já teve exercício da UNB que ele não disse. E aí os caras tudo caíram. É exatamente esse aqui. Um corpo A com mais 4 coulombs de carga encosta num corpo B neutro. A carga final dos corpos A e B é de mais 2 coulombs. Certo ou errado? Por que que é errado? Porque ele não me disse que era idêntico. Ponto final. Beleza? Eu só posso fazer essa conta se ele me afirmar que eles são idênticos. De boa? Dúvida? Tranquilo? Facinho? Então, joia. Esse é o primeiro tipo de eletrização, por contato. Entendeu por que que quando eu coloco alguma coisa na tomada, ele vai funcionar? Porque ao encostar na tomada, o que que acontece? A tomada tem carga. E ele não tem. Então, quando encosta, passa a carga de um para o outro. Né? No caso da tomada, tem excesso, é positiva ou é negativa? É negativa, tem excesso de elétrons. Quando você liga o aparelho na tomada, ela faz o quê? Empurra elétron no seu aparelho e o faz funcionar. Dorme não, capeta, olha para cá. Beleza? Tranquilo? Então essa é a brincadeira. Qual outro tipo de eletrização que tem, além de contato? Hã? Indução? Que diabo é isso? Ah, é? Joia. A gente já vai chegar nessa tal da indução aí. A indução explica por que que o homem trai a mulher. Sabia? É, porque o homem naturalmente não trai não. Mas a gente vai ver isso aí devagarinho. Posso apagar esse lado ali? Joia. Próximo tipo de eletrização é por atrito. O que que é atritar um corpo? Hein? O que que é atritar um corpo?
Fala pra mim, pelo amor de Deus. Dorme não. O que é atritar? Colidir? Não, colidir é bater. Colidir. Empurrar? Empurrar é empurrar. Eu peguei e empurrei. O que é atritar? Ué, mas aqui está em contato e está atritando? Não, o que é atrito? Ah, atrito é esfregar uma coisa na outra, joia. Então, a eletrização por atrito, olha o segundo tipo. Eletrização por atrito é quando você esfrega um corpo no outro. Joia! Mas eu pergunto, por que esfregar um corpo no outro eletriza? Por que esfregar um corpo no outro eletriza? E aí? Estou movimentando a carga. Então, quando eu esfrego assim, eu movimento a carga. E por que eu não levei choque? Porque estou esfregando aqui um no outro aqui. Já levaram choque no carro? Aí você está namorando, banco de couro, quando você desce, vai encostar na lataria, leva mó choque. Às vezes você está de bobeira, encosta em alguém, dá aquele estralo, não é? Já ouviu isso aí? Então aquilo ali é uma eletrização. Por quê? Você quer fazer o teste? O dia que você não gostar de alguém, de preferência com sapato de solado de couro, você olha para a pessoa que você não gosta e vai esfregando no carpete. Fica olhando para a pessoa, fica ouvindo ela falar. Vai juntando a raiva e vai esfregando. Vai esfregando, vai esfregando. Aí quando ela chega perto, você encosta o dedo nela assim, ó. Tec! Você vai ver aquele choque. É lógico que você leva também, mas ela leva o susto maior. Mas se você estiver preparado, ela leva o susto maior, né? Outro detalhe. Pega um pente daqueles bem vagabundo, aquele plástico mesmo que você compra em feira, aquele grandão assim, ó. É aquilo que não vale nada, porque tem um antiestático, que é bonito, é caro. Não, compra aquele mais peba que tem, aquele mais barato mesmo. Fica passando no cabelo. Quanto mais penteia, mais em pé fica, não é? Tá, viu? Então você vai passando, ó, você está atritando ele. Você já viu quando pega a caneta, olha lá, eu perdi o cabelo tanto fazer isso, né? Ó, não fica esfregando para mostrar para o aluno. Aí, ó lá, acaba o cabelo, aí fica esfregando, olha lá, ó. E aí esse cara atrai papelzinho. Já fez isso? Já? Olha, procura no YouTube, tem um menininho que o cara é filé, o cara é bom pra dedéu. O moleque deve ter uns 2 anos de idade, pega o balão, o irmãozinho dele tá deitado lá, um bebê, aí ele pega o balão e esfrega na cabeça do moleque assim, ó, e gruda na parede. Olha que legal. Ele fica lá grudado lá, bonitinho lá. Como é que é isso? Ora, atrito. Por quê? Deixa eu ver. Posso usar sua caneta? Vai estragar, viu? Vou estragar, viu? Deixa eu ver. Não, tem escrito aqui. Aqui é liso. Aqui dá. Deixa eu ver se dá. Aqui é liso. Vamos ver. Cadê? É aqui. Vamos lá. Só porque eu falei, não vou dar conta, bicho. Não é possível, não. Cadê? Tem carocinho aqui? Tem, não. Pera aí. Eu falei que eu ia estragar sua caneta, ó, já começou até a quebrar, ó. Brincadeira. Ô, bicho. Não vai grudar mesmo. Por que você não vai grudar? O negócio tava tão bonitinho, tava tão tranquilo. Vou passar vergonha em sala de aula mesmo. Não é possível não, mano. Não é possível eu vou fazer isso não. Cadê o trem aqui? Para rasgar só o mesmo lugar. Aqui, é isso aqui. Mas tá certinho, por que não deu? Cadê o nome BIC? Pode ser isso, o BIC que tá atrapalhando. Onde é que tem o nome aqui? Pô, bicho, eu vou estragar 2. Isso é muita incompetência do cara, sabia? Arregou! Cá, meu irmão. Fica quieto aí. Cadê? Eu vou desistir mesmo. Não é possível, não. Será que é a sua caneta só porque eu falei que ia estragar a bicha?
Será que é isso mesmo? Não, pera aí. Olha. Rapaz, vou passar vergonha nisso daqui não. Bic, nome. Ah, ela tem nome aqui em tudo quanto é lugar aqui. Tem que achar uma beirada que não tenha nome. Cadê? Toma, sua caneta. Passei vergonha. Me empresta a sua. Deixa eu estragar a sua. Deixa eu ver. Tem nome também, Bic, aqui. Ora, vocês ficam comendo a caneta, não é? Por isso que ela faz isso? Hã? Ora, a bola. Sua caneta é uma porcaria, viu? Ora. Então, olha lá. Olha lá, eu esfreguei ela na parede e ela grudou. Aquilo ali não é eletrização. Tá? Isso aqui é frente 2, é termologia. Quando eu esfrego a caneta na parede, por isso que eu falei que ia estragar a sua caneta e estraguei a sua, ela apresenta ranhura. Pode passar o dedo aí que ela está toda arranhada. Essas ranhuras fazem o quê? Ao esfregar, o ar aquece, afasta, ela se amolda na parede e não deixa o ar entrar. Porque ao diminuir a temperatura, o ar tenta entrar e aí segura ela. Por isso que quando eu encosto, ela cai. Beleza? Isso não é eletrização. Isso aqui é só atrito frente 2. Mas, se eu pego a caneta e, muito obrigado, esfrego ela no meu cabelo, o que vai acontecer? Pega canudinho mesmo, é tomar refrigerante, esfrega ele na roupa e joga na parede. Ele vai grudar, desde que o tempo esteja mais seco, porque a umidade tem o poder de descarregar os corpos. Então, quando você vê lá no YouTube, lá o cara pega o balão, esfrega na cabeça do irmãozinho e gruda na parede, ali sim é eletrização. Por quê? Dá uma olhada. Aqui, ó, no atrito, o que ocorre? Transferência de elétrons de um corpo para o outro. Devido a quê? Olha a aula de química, que é porcaria que eu falei para vocês que a gente vai ter hoje. Olha aí, ó. Então, durante o atrito, existe uma diferença de eletronegatividade. Vixe Maria, é junto. De eletronegatividade. Como assim, professor? É exatamente isso. É por isso que eu não esfrego, é por isso que eu esfrego uma mão na outra e não fica eletrizado, porque os corpos são o quê? Iguais. Olha? Mas quando eu pego, agora me empresta essa porcaria aqui agora. Agora quando eu pego caneta, que é plástico, e esfrego no meu cabelo, que são materiais diferentes, o que vai acontecer? Um tira elétron do outro. Como? Aí é devido ao que nós chamamos de série triboelétrica. Quem é que obedece isso daí? É isso aqui, ó. Série triboelétrica. Joia? Como é que é essa série triboelétrica? É a mesma coisa que você trabalha na química. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Lembra lá? Então, na química, olha o que acontece. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Joia. Isso é a série de eletronegatividade. Quando um elemento se associa com outro, o que acontece? Obrigado, viu, Zé? Você é gente boa. Então, olha só. Brincadeira, hein? Aqui, esse cara é o mais negativo e o do lado de lá é o quê? É o mais positivo. Se eu pego o flúor e encosto ele no carbono, o flúor fica negativo e o carbono fica positivo. Na série triboelétrica, ela aparece na vertical. Exemplo. Cabelo. Tá aí, ó. Cabelo. Plástico. Vidro.
Seda. Ebonite. É um material que é bem eletronegativo, né? Esse cara aqui é bem violento. E âmbar. Olha que legal. Você já ouviu falar o que é âmbar? Já sim. O que é âmbar? Hã? Jurassic Park. É aquela resina de árvore que fica... que dentro ficava lá o mosquitinho, né? Que os caras já estavam e tiravam o sangue lá. Ó. Esse aqui é o âmbar, é aquela resina petrificada. Então, o que acontece na série triboelétrica? Cuidado com isso aí, ó. O NB adora fazer isso. Coloca a série de eletronegatividade do lado da série triboelétrica. Por quê? Na eletronegatividade, o do lado esquerdo fica negativo, do lado direito fica positivo. A série é o contrário. Esse cara fica positivo e esse cara fica negativo. Se eu pegar o plástico da sua caneta ou da régua e esfregar no meu cabelo, o plástico fica o quê? Negativo. E o cabelo fica o quê? Positivo. Então, quando eu tenho materiais diferentes esfregando um no outro, eu tenho diferença de eletronegatividade, um arranca elétron do outro. Então, olha só que bonitinho para você ver, para você ver, para você ver. Vou apagando devagar. Quando não for para apagar, você me avisa. É porque às vezes eu esqueço de perguntar. Tá joia? Então, olha só, galerinha. Essa aula vai até 4h30, né? 2h30, 3h30, 3h30, 4h30. Isso aí mesmo. Então a gente vai trabalhar tranquilo e fazer os exercícios que estão aí. Então olha só. Então a série triboelétrica é isso daí. Onde você encosta o carinha, esfregou um no outro, isso aqui faz. O que eu falei para você? Pega o pente de plástico. Fica esfregando no cabelo. O cabelo fica o quê? Positivo. E o pente fica o quê? Negativo, joia? Faz isso. Não precisa ter medo. O capeta não vai aparecer para você, tá? Você vai apagar a luz, ficar de frente ao espelho. Primeiro fica de frente ao espelho, senão você não acha o espelho, né? Fica de frente ao espelho e apaga a luz. E fica esfregando o cabelo com um pente de plástico. Vai esfregando, vai esfregando, vai esfregando. Principalmente quando o tempo é seco. Daqui a pouco você vai ouvir um estalozinho. Tec! Se tiver tudo escuro e olhando para o espelho, você vai ver que sai um raiozinho do pente para o cabelo. É a carga retornando ao cabelo. Outra maneira de fazer isso daí, senta em cima da cama, para não quebrar nada, para você não assustar. O capeta não vai aparecer para você, tá? Pega uma lâmpada fluorescente, não precisa ser desse tamanho. Pega uma pequenininha, ó. Uma blusa qualquer, segura na ponta para isolar. E pega uma meia de seda, ou meia calça, né? Essas que a mulherada usa, que é seda, e vai esfregando na lâmpada fluorescente. Deixa a luz apagada. Daqui a pouco a lâmpada que está na sua mão dá uma piscada. Por quê? Você eletrizou ela por atrito, e aí ela dá uma piscada para descarregar essa cargazinha aí. Então essa é a brincadeira quando você tem a eletrização dos corpos. Parece piada, mas não, acontece sim. Outra maneira que você pode fazer é pegar a lâmpadazinha, isola a parte metálica, para não sair raiozinho dela, né? Para não dar choque. Põe dentro do micro-ondas e liga. A onda que bate ali no gás, vibra e faz ela acender. Então, mesma coisinha. Ó. Então, essa aí, não explode não, não precisa preocupar não. Tá? Agora, você não deixa o metal aparecendo, para não sair o raiozinho lá. Então, essas são as brincadeiras que a gente demonstra para vocês. Quando você está no carro, o carro andando, principalmente mês de agosto e setembro, muito seco. Se é muito seco, o que acontece? O ar que passa na lataria do carro atrita. Olha aí, ó. Então retira elétron do carro e o carro fica eletrizado. Aí na hora que você vai descer, quando você vai encostar na lataria do carro, você leva o choque. Como é que você faz para evitar esse choque? Não encosta no carro? Beleza, dá certo sim. O cara vai lá, abre a porta e mete o pé na porcaria do seu carro. Olha só. Não, tá dando uma porrada, né?
É porque se os corpos são diferentes, um fica negativo e o outro fica positivo. Porque no atrito, um arranca elétron do outro. Devido ao quê? A diferença de eletronegatividade. Dá uma olhada. Acabei de falar como é que você não leva choque. Ó. É só fazer o quê? Antes de descer. Encosta na lataria do carro. Quando você encostar na lataria, o que, que acontece? As cargas tendem a se igualar. Então, se antes de descer eu encostei na lataria do carro, eu posso descer normalmente que eu não levo choque. Beleza? Tranquilo? Ah, você está num carro e bateram no poste e o fio de alta tensão está bem em cima do carro. E o pneu começa a derreter devido à carga. Quando a roda metálica encostar no chão, o que, que acontece com você? O que vai acontecer com você? Nada. Acontece alguma coisa se você encostar a mão na lataria, que aí você recebe a carga. Acontece alguma coisa quando você tenta sair do carro, que aí você faz o aterramento, e aí você morre. Se você ficar quietinho dentro do carro, nada acontece. É a mesma coisa que um raio atingir um avião. O que, que acontece? Nada. As cargas passam por fora do corpo, não passa por dentro do corpo oco, e não acerta quem está lá dentro. Se está uma tempestade, você fica quietinho dentro do carro, sem encostar na lataria, que pode cair raio em cima do carro, que não acontece nada com você. Mas vai descer para tu ver. Aí um abraço. Então, essa é a brincadeira. Ó. Põe a mão na lataria antes de descer, porque iguala as cargas. Se igualou as cargas, vai passar carga de um corpo para o outro? Não, você não leva choque. Moleza? Tranquilo? De boa? Esses são os tipos de questões que passam para vocês. Vamos fazer mais uma só, que é a indução. E aí a gente vai brincar com... Para igualar. Então, quando eu encosto, o que, que acontece? Tendem. Beleza? Então, eles tendem a igualar. Ocorre transferência de elétron tendendo a igualar. Então, só isso já basta. Por isso que... Se tiver um fio de alta tensão no capô do carro, no teto do carro, tu vai encostar a mão na lataria para igualar, tu vai morrer. Né? Então, você não chega perto, fica quietinho, espera o bombeiro chegar, eles vão desligar a rede e vai ajudar. Outro detalhe, o cara tá levando um choque, aí o cidadão, vou salvar você, desgraceira, né? Por que você morre junto? Porque ao encostar, você recebe a mesma carga do outro. Tranquilo? Beleza? Último tipo de eletrização. É o que eu falei que comprova que o homem é fiel à mulher. A desgraça são os amigos. É o chamado eletrização por indução. Indução. Olha que legal. Indução. Vamos explicar agora a caneta atraindo os papeizinhos. O canudinho ficando preso na parede. O balão que o menininho esfregou no cabelo do irmãozinho e encostou na parede, ficou grudado. Então essas são algumas coisas que vêm devido à indução. Olha só. Quando eu esfrego a caneta no cabelo, o que, que acontece? A caneta fica eletrizada. Plástico. O plástico fica negativo e o cabelo fica positivo. Então eu vou pegar a caneta que está negativa, menos, e vou aproximá-la de um pedacinho de papel. Olha lá. Vou aproximá-la de um pedacinho de papel que está neutro. Ora, mas se um corpo está neutro, o que, que acontece? Diz para mim. O que, que acontece? Fala, capeta! Número de prótons igual ao número de... Olha que legal! Número de cargas positivas iguais ao número de cargas negativas. Vamos colocar as cargas positivas. Mais e mais. Tá ou não tá igual?
E aí o corpo então é neutro. Mas o que acontece quando carga negativa aproxima de um corpo neutro? Opa! Tem uma coisinha para a gente explicar aí, ó. Força eletrostática. Força eletrostática. Já vê isso, professor? É exatamente o que está falando. É a força do elétron. Olha lá, força eletrostática. Oi? Porque a diferença é que o positivo anda? Não. Só o negativo anda se for sólido. Então essa é a preocupação que você tem que ter. E anda por quê? Porque um corpo tem mais carga do que outro. Então eles tendem a igualar as cargas. Joia? Então eu pergunto, quais são as forças eletrostáticas que a gente conhece? Ou é atração ou é repulsão. Quando que atrai? Quando que repele? Jó, então de novo, a atração ocorre quando? Isso, mais com menos. Falaram aí, são opostos, né? E quando que vai haver repulsão? São iguais, então eu terei mais com mais, menos com menos. Vou colocar em setinha para você ver, tá bom? Atração, olha que legal, olha que legal. Setinha, um em direção ao outro. Repulsão, setinha, um afastando o outro. Consegue visualizar? Joia. Então diz para mim, a canetinha que estava eletrizada, quando eu aproximo, eu não encostei. Quando eu aproximo do corpo neutro, o que acontece com as cargas do corpo neutro? Hã? Formar polos? Como assim? Que diabo é isso? Ela fala mais rápido que eu. Vocês entenderam que diabo ela falou? Hã? Forma polo. Como? Positivo vai para um lado e negativo vai para o outro. Todo mundo concorda? É? Dá vontade de matar vocês. E olha que eu acabei de falar. Próton anda, capeta dos infernos. Hã? Próton anda? Não. Então como é que tu fala que positivo vai para um lado? Vai, galera? Vai não. Quem é o único que anda, pelo amor de Deus? Tá vendo que eu estou batendo nessa tecla sempre? Por quê? Porque o cara erra. E a UNB adora perguntar isso daí, e o cara chega lá e erra. Por quê? Porque esquece que o diabo do próton não pode andar. Mas espera um pouquinho. O elétron pode? Pode. E quando eu pego um corpo negativo aproximando de um corpo neutro, o que esse corpo negativo faz com as cargas negativas desse corpo? Atrai ou repele? Repele. Então, na realidade, o positivo não sai do lugar. Por isso tem que tomar muito cuidado com isso. Que há uma polarização? Há. Mas positivo se movimentou? Não. Quem se movimentou? Negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Continuou neutro? Continuou ou não? Continuou. Número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas? Continuou. Mas, olha para cá. Filé? Esse lado do corpo vai agir como se fosse o quê? Positivo. E o lado de lá vai agir como se fosse o quê? Negativo. Conseguiram visualizar? E esperem um pouquinho. Entre o negativo e o positivo acontece o quê? Atração. Olha que legal. Atração. O canudinho, quando encosta na parede, olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. O canudinho, quando encosta na parede, ou balão, ou alguma coisa que esteja eletrizada, vai fazer o quê? Pode ser positivo? Pode. O que ele faz com as cargas da parede? Faz com que elas sejam repelidas. E ao ser repelidas, se afastam. E aí o canudinho não cai por quê?
Porque entre negativo e positivo ocorre o quê? Atração. Conseguiu acompanhar? Mas esperem um pouquinho, tem alguma coisa errada. Eu não entendi. Atração não é entre positivo e negativo? É ou não é? Mas esse cara está eletrizado? Não. Entendeu o que aconteceu com ele? Ele foi induzido a agir de uma maneira que ele não faz. Ele está eletrizado? Não. Mas sofreu ou não sofreu atração? Sofreu. Então eu pergunto, a atração é só entre cargas opostas? Não. Também pode ocorrer entre quem? Por isso que a gente brinca. A atração ocorre entre cargas diferentes. Não precisa ser só oposta. Pode ser também positivo com neutro ou negativo com neutro. Tá aí, ó. Conseguiu visualizar? Certeza, mano? Copia não? Vamos ver se vocês entenderam. Copia não? Larga a caneta. Larga, olha para cá. O corpo A atrai o corpo B. E o corpo B repele o corpo C. Presta atenção. Corpo A atrai o corpo B. Corpo B repele o corpo C. Então eu posso afirmar que A e B têm cargas opostas. Certo ou errado? Por quê? Certo ou errado? A e C têm cargas opostas. Certo ou errado? A e C têm cargas opostas. Certo ou errado? Então vamos lá. A e B têm cargas opostas. Certo ou errado? Mas se é diferente, não pode ser oposta, não? Ele pode ser neutro e vai fazer com que a carga negativa que ele tem no B mude e ele faz com que vai repelir o C. E aí ele vai se aproximar do A. Porque o B é negativo. Vocês entenderam que diabo ele falou ali? Não. Por que não? Porque entre B e C ocorre o quê? Repulsão. E se ocorre repulsão, eu pergunto, B pode ser neutro? Não. Só ocorre repulsão entre corpos eletrizados. Beleza? Seu raciocínio foi até certinho, mas você caiu nisso daqui. B tem que estar eletrizado. Por quê? Porque repele C. Isso significa que o corpo C também tem que estar eletrizado. É ou não é? E B e C, cargas iguais ou diferentes? Iguais. Beleza? E você afirmou que era neutro. Mas eu pergunto, o corpo A necessariamente tem que estar eletrizado? Não. Por quê? Porque na atração pode ocorrer entre corpos eletrizados ou neutros. Entendeu? Pega? Moleza? Então a minha pergunta, A e C têm cargas opostas, certo ou errado? Errado. Por quê? Porque o A também pode ser o quê? Neutro, ele pode ser sem carga. Vamos verificar? Olha lá, se o C for positivo, o B vai ter que ser o quê? Por quê? Porque se é repulsão, tem cargas iguais. E o A tem que ser negativo? Não, ele também pode ser o quê? Então o A pode ser negativo ou neutro. Olha que legal. Beleza? Agora, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Se o C for negativo, o B vai ter que ser o quê? Negativo. Por que ele tem que ser negativo? Porque repulsão só ocorre entre corpos eletrizados de mesmo sinal. Então se o C é negativo, o B tem que ser negativo. E o A tem que ser positivo? Não. O A vai ser o quê? Positivo ou neutro. Conseguiu acompanhar? Olha a minha pergunta. A e C têm cargas opostas, certo ou errado? Errado, porque o A pode ser o quê? Neutro. Agora vocês podem copiar. Conseguiu visualizar? É por isso que eu tenho que ficar atento na UNB. Porque ele me traz uma brincadeira e se você não lembrar da teoria, você não resolve o código. Alguma pergunta de casa ou só está filmando hoje?
Ah, então falou. Moleza? De boa? Diga. Fala. Ah, então, pode perguntar. O que tem? Carga. A carga de um corpo. Aqui era a carga de um corpo. Era aquela história de 1 coulomb equivale a 6,25 vezes 10 a 18 elétrons, né? Moleza? Tranquilo? E outro detalhe. Começa a usar esse celular que vocês usam aí. Para bater papo no WhatsApp serve, né? Tirar selfie serve, né? Olha lá. Ó. Em vez de ficar copiando, você bate foto, chega em casa, você copia direitinho, passa limpo, ganha tempo. Tá vendo? Ó, vale a pena. Viu? Mesmo quando o celular é boqueta. Pode copiar que vale a pena. De boa? Dúvida? Tranquilo? Frente 3, página 1. Abre aí pra gente. Vamos fazer os exercícios. A gente tem meia horinha aí pra gente brincar. Bora. Frente 3. Só tem um problema, né? Hã? Deixa eu ver qual que é a página. É 80? Hã? 155, isso. Essa é a página. Não, aí é a teoria. Passa mais um. 156, isso. Aí começam os exercícios. É esse mesmo. Vamos lá, vamos brincar. Joia? Tranquilo? Perdão. Nós só vamos fazer os exercícios referente à eletrização. Próxima aula a gente entra com a lei de Coulomb, que é o que determina a força eletrostática, tá? E a gente faz os exercícios da força eletrostática. Porque a lei de Coulomb precisa do conteúdo da frente 1, vetores, que a gente vai ver na segunda-feira. Tranquilo? O que ele diz? Ninguém vai ler para mim, eu estou sem meu óculos de leitura, não dou conta não. Eletricamente carregado atrai um bolinho condutor X, mas repele um bolinho condutor Y. As bolinhas X e Y se atraem na ausência do bastão. Sendo essas forças de atração e repulsão de origem elétrica, conclui-se que... Olha aí, diz para mim o que ela fez de errado, galera. Hã? Diz para mim o que ela fez de errado. Hã? Ela leu feito um cavalo desembestado. O que acontece com X e Y? Já vai ler de novo, olha que desgraça. Ó, para, tá vendo o erro? Então, ou seja, em vez de ler uma vez, ela vai ter que ler já 2 ou 3. Vai lendo devagarinho, vai anotando os dados. Para quê? Para não ter que ler de novo. Se você não tem que ler o texto 2, 3 vezes, você já está ganhando tempo. E isso facilita a sua vida. O NB trabalha com tempo. Se você perde muito tempo, não dá conta de fazer tudo, não é? Então vamos lá? Vamos ler devagarinho agora e vamos anotar os dados. O que ele fala? Um bastão eletricamente carregado atrai uma bolinha condutora X. Espera aí. Bastão atrai X. Atração. Eu não coloquei a carga porque eu não sei. Ele só diz que está carregado. Então eu vou colocar que esse cara está eletrizado. Beleza? Outro. Mas repele uma bolinha condutora Y. Ah, então peraí. O bastão, quando se aproxima de Y, ocorre o quê? Repulsão. Pergunto, ele precisava me dizer que o bastão está eletrizado? Não. Por quê? Acabou. Porque se é repulsão, ele tem que estar o quê? Eletrizado. Então, só nesse esquema eu já sei que o bastão e o Y fazem o quê? Tem cargas iguais, porque se repelem. Então, esses dois, cargas iguais. Tá vendo? Eu fui lendo, fui montando o esquema e já fui verificando o que está acontecendo. Manda. Ainda não. Porque eu não posso afirmar. Posso falar que ele é positivo? Posso falar que ele é negativo? Vai. Não para cá, né? Pode ser para cá. Exatamente. É o mesmo bastão que atrai X, repele Y.
Joia? Ah, eu vou inventar uma carga. Calma aí. Porque se ele vira e fala assim, o bastão está carregado positivamente, certo ou errado? Errado, ele pode estar carregado negativamente. Beleza? Então eu só posso afirmar aquilo que eu posso comprovar. E a única coisa que eu posso comprovar é que ele está o quê? Eletrizado. Que ele tem carga. Primeiro porque ele me falou. Mas segundo porque houve repulsão. E a carga do bastão tem que ser a carga de quem? Do Y. São iguais em sinais, não é a mesma carga. Então, bastão e Y têm cargas iguais. Não, cuidado, se não confunde. Eu vou colocar aqui. Vou tirar esse iguais para não confundir. Tem cargas de mesmo sinal. Joia? Se um é positivo, o outro vai ser o quê? Positivo. Se um é negativo, o outro vai ser o quê? Negativo. O que mais que ele fala? As bolinhas X e Y se atraem na ausência do bastão. Opa! X com Y ocorre atração, uma em direção à outra. Manda. Sempre essas forças de atração e repulsão de origem elétrica conclui-se que Então, pera aí um pouquinho. Posso afirmar que X está carregado? Por que não? Porque sendo neutro, ele pode estar sofrendo atração por indução. Não, aí ele não me deu carga nenhuma. Estamos resolvendo. Letra A, ou 1. Y está eletricamente carregada. Espera aí, certo ou errado? Certo. X está eletricamente descarregada ou eletricamente carregada com cargas de sinal contrário ao das cargas de Y. Já matou, não já? É ou não é? Acabou. Então já é a resposta. Tá certo isso daí, ó. Olha lá. Y tem que estar carregado. Se ele for positivo, o X vai ser o quê? Negativo ou neutro. Se o Y for negativo, o X vai ter que ser o quê? Ou neutro. Então, Y obrigatoriamente está carregado. E o X pode ter carga contrária ou estar neutro. Já está certo ou errado esse item? Certo. Esse é da UNB ou é só múltipla escolha? Múltipla escolha, então já é a resposta. Todos os demais têm que estar errados. Vamos verificar? B. Ambas as bolinhas estão eletricamente descarregadas. Pode? Não. Y tem que estar carregado. C. X e Y estão eletricamente carregadas com cargas de mesmo sinal. Opa! X pode estar carregada, tem que estar carregada? E ainda tem mesmo sinal que Y? Ele conseguiu cagar o pau 2 vezes, né? Errou 2 vezes aí. D. X está eletricamente carregada com cargas de mesmo sinal do bastão. Precisa comprovar? Não. Ele tem que estar o quê? Pode estar neutro. E. Y está eletricamente descarregada e X carregada. Já errou, né? Olha lá. Ele falou que Y está descarregado. Pode? Quem garante que Y está carregado? A repulsão. Ponto final. Conseguiu visualizar? De boa. A resposta então ficou letra A. Outro. 2. O que diz? 2 é a lei de Coulomb. Vamos pular. A gente vai fazer depois, quando a gente for fazer vetores. Tá? Que é média geométrica. E aí? 3. Duas esferas A e B, metálicas e idênticas, Espera. Viu o detalhe? Duas esferas metálicas e... Acabou. Eu já sei que vai pedir o quê? Eletrização por contato. Vamos lá. Continua. estão carregadas com cargas respectivamente iguais a 16, Para. Vou fazer aqui. Esse aqui é o exercício 1 da página. Diz aí para minha página. 156. Joia.
E aqui vem o exercício 2, onde eu tenho duas esferas A e B, carregadas como? A. Fala! 16 coulombs e 4. Tem um mizinho aí, não tem? Ah! Tu tá comendo o texto, né? Tem um Mzinho aí, ó. Esse Mi significa o quê? Você vai aprender lá na frente um lá. É o quê? Transformação de unidades. Esse Mi equivale a 10 a menos 6. Joia? Então eu tenho 16 vezes 10 a menos 6 coulombs em A. E tenho 4 microcoulombs em B. Ou seja, 4 vezes 10 a menos 6 coulombs em B. O que mais? O que ele fala? Uma terceira esfera C, Ah. metálica e idêntica às anteriores, é posta em contato simultâneo com A e B. Então, peraí. Tá vendo? Ó? Tem uma terceira esfera metálica e idêntica. É posta em contato simultâneo. O que é contato simultâneo? Todas elas se encostam ao mesmo tempo. Então, olha só. Então, eu sei que eu terei. Vou apagar onde? Vou apagar em lugar nenhum, não. Vou apagar um. Pode? A parte de cima? Bate foto aí. Vai lá. Bora, pra gente copiar lá. Oi. Aqui está falando que as cargas A e B elas são iguais, né, idênticas. Só que o Não é carga, não. A bolinha metálica é idêntica à outra. É idêntica. Mas as cargas são diferentes. seu corpo é diferente. Por quê? Ou eu estou entendendo errado, então. O 16, aí tem 16 embaixo também. Não, olha lá. A e B são bolinhas idênticas. O material delas é o mesmo. A forma é a mesma, elas são idênticas. Mas apresentam cargas o quê? Diferentes. Beleza? É isso que ele está me falando. Por que ele me falou que elas são idênticas? Porque se ele não me falar que são idênticas, eu não posso fazer isso. Olha? Então, é o exercício que a gente falou lá. Bateu? Pode brincar? Então, olha só. Vou colocar as três em contato simultâneo. O que é isso? Ora, vou encostar as três ao mesmo tempo. Então, eu tenho A encostada em B, encostada em C. E se as três bolinhas metálicas são idênticas, quando se encostam, o que acontece? Igualam as cargas. E qual a carga de cada uma? Vai ser a soma das três dividido pelo número de corpos. Então, olha só. Então, eu já posso falar que a carga final vai ser quem? Carga de A mais carga de B mais carga de C, dividido por quanto? 3. Tranquilo? De boa? Então já posso afirmar isso daí. Continua lendo pra gente. Esse contato é desfeito e a esfera C passa a ter carga igual à média geométrica das cargas A e B que se aplicam. Então vamos entender o que ele falou. Depois que separou, a carga de C final vai ser quem? A média geométrica, carga de A mais carga de B, dividido por quem? Por 2. Beleza? Mas espera um pouquinho. A carga final de C não é a mesma carga final de A e de B? É ou não é? Não é exatamente essa carga final aqui? É ou não é? Não é neutro, não. Olha lá. Ó. Isso aqui vai ser a carga final dos corpos. É ou não é? Ora, mas a carga final de C não é exatamente a carga final dos corpos? Então esses dois são iguais. Se esses dois são iguais, eu posso falar que isso aqui é igual a isso? Conseguiu visualizar? Certeza, mano? Não? Então olha para cá. Ele me diz que após o contato, a carga de C é a média de A e B. Ok? Mas espera um pouquinho. Depois do contato, todos os corpos não têm a mesma carga? Tem ou não tem? Se todos os corpos têm a mesma carga depois do contato, a carga final de C é a carga final dos corpos. Consegue visualizar? Beleza? Ora, então isso aqui que eu calculei vai ser exatamente quem?
igual à equação de cima? Então eu posso falar aqui, ó que legal, ó que legal, ó que legal. Isso daqui que é a carga final tem que ser igual a quem? A carga dos 3. Q de A mais Q de B mais Q de C dividido por 3. Ficou horrível isso aí, né? Deixa eu afastar para cá para ficar melhor para vocês. Então vamos lá, para você visualizar bem aí e eu escrever direito. Esse professor é muito porcão. Então olha lá. A carga final depois do contato de corpos idênticos é a média dos 3. Mas ele me falou que a carga final do corpo C é a média de A mais B. Olha que legal. Mas a carga final não é exatamente essa? Então isso aqui é a mesma coisa que isso. Então eu posso igualar esses dois. Então eu posso falar que a carga de A mais a carga de B sobre 2 tem que ser igual a quem? A carga de A mais a carga de B mais a carga de C. Tudo isso dividido por? Mas tira uma dúvida para mim. Tem uma carga de A? Tem. Tem a carga de B? Tenho. Tem uma carga de A? Tenho. Tem a carga de B? Tem. Só faltou calcular a carga de C? Vê se não é essa a pergunta que ele quer. Acabou. E isso aqui não é exatamente a carga inicial do C? É ou não é? Acabou o exercício. Como? Agora vem aquilo que você odeia. 16 vezes 10 a menos 6, mais 4 vezes 10 a menos 6, dividido por 2, igual. Carga de A, 16 vezes 10 a menos 6, mais 4 vezes 10 a menos 6. Mais a carga de C, tudo isso dividido por 3. Olha que legal. Pronto, agora é só achar a carga de C. É ou não é? Morreu o meu exercício? Duvido, agora é a matemática, né? Que desgraça a sua vida. Dá quanto? Galerinha, o cálculo matemático é seu. Não olhe para aquilo que eu faço. Por quê? Eu adoro sair cortando as coisas todas. Eu amo fazer isso. Eu adoro simplificar. E às vezes na minha simplificação você não entende. Então, cada um faz a matemática à sua maneira. Mas lembra, você tem que procurar a maneira mais rápida. Se você vai confiar naquela calculadora da UNB, aquela calculadora é uma bosta. Primeiro que ela é solar. Se você estiver numa sala onde a luz não estiver boa, você tem que ficar mirando assim na luz para ver se ela funciona. Outra, não cabe o seu dedo se o seu dedo for grosso assim igual o meu. Já não cabe, você tem que usar a ponta da caneta. E detalhe, às vezes quando você aperta o igual, você gira ela e ela sai da luz. E ela dá erro. É uma desgraça. Então não confie naquela porcaria. Joia? Faça tranquilo. Vou apagar aqui embaixo só para fazer a parte matemática. Já que eu coloquei tudo ali em cima. Está dividindo, passa para o outro lado o quê? Fica 3 vezes 16 vezes 10 a menos 6, mais 4 vezes 10 a menos 6, tudo isso dividido por 2. Igual 16 vezes 10 a menos 6, mais 4 vezes 10 a menos 6, mais a carga de C. Tranquilo? De boa? Filé? Olha para cá, Joe. Vou ter que fazer isso aqui, ó. Não tem para onde correr. Quanto que é 3 dividido por 2? 1,5. Vezes 16 vezes 10 a menos 6, mais 4 vezes 10 a menos 6. Está positivo, passa para o outro lado o quê? Menos 16 vezes 10 a menos 6, menos 4 vezes 10 a menos 6. Isso aqui é a carga de C. Ah, que coisa horrível! Não vou fazer esse negócio não, o problema é seu. Mas tem que fazer. Todos os termos têm 10 a menos 6. Corta!
No mais e no menos, não. Eu posso colocar em evidência. Joia? Vou apagar daqui, tá bom? Pode apagar a indução? Aqui? Então tá bom. Vamos lá, vamos apagar daqui, vamos lá. O que ele me diz ali? Erra. Coloquei o 10 a menos 6 em evidência, abri uma chave e ficou quem? 1,5 vezes 16 mais 4, que eu tirei o 10 a menos 6 de tudo. Joia? Menos quem? 16 menos 4. Consegue visualizar isso? De boa? 16 menos 4? 12. Vezes 1,5. Fala, 18. É? Certeza? É menos, galera? É menos? Tá vendo que legal? Eu só falei e você nem olhou, já deu a resposta. 16 menos 4 não dá 12 vezes 1,5. Olha o que eu falei. Tá vendo a falta de atenção? Quando cai na matemática, o nego fala, ai meu Deus do céu, e esquece de prestar atenção no exercício. Resolveu tudo direitinho, bonitinho, chegou na hora de fazer o cálculo final, cagou o pau por medo. Consegue visualizar que esse é um dos principais fatores? A outra já está metendo o dedo na calculadora. Aí chega lá, não vai usar a calculadora, pede para morrer, né? Então, isso aqui dá 20. Quanto que é metade de 20? 10. 1,5. Então é 20 mais 10. Dá 30. Menos 16 menos 4. Menos 16 menos 4 é menos 20. Olha que legal. Ficou quem do lado de fora? Igual a carga de C. Quanto que é 30 menos 20? 10. Então, 10 vezes 10 a menos 6 é igual a carga de C. Quanto que é 10 vezes 10 a menos 6? Quanto que é? Multiplicação de expoentes de mesma base. O que eu faço? Conserva a base e somos expoentes. Mas eu não vou fazer isso. Por quê? Olha a resposta. No lugar de 10 a menos 6, eu coloco... Qual é a resposta? Se você continuasse a conta, você iria errar. Não achava o microcúmulo. Conseguiu visualizar? Só um minuto. Copia não, vai para cá. Até aqui, entendeu? Até aqui, entendeu por que eu fiz isso? Então o resto é matemática. Beleza, manda. Isso, olha só. Ele me fala que ocorreu um contato simultâneo. Qual vai ser a carga final dos corpos após o contato simultâneo? Eu apaguei. Mas como é que é? Acabou. Eu sei que a carga final é a carga de A mais a carga de B mais a carga de C. Porque é a soma das cargas dos corpos dividido pelo número de corpos. Beleza? Essa é a carga final. Carga final de quem? Carga final de A, carga final de B, carga final de C. Mas ele também me falou que a carga final do corpo C é a média das cargas de A e B. O que é média? Somar e dividir por 2. A carga final não é exatamente isso aqui? Por isso que eu posso igualar isso a isso. Por quê? Porque a carga final é exatamente a mesma carga final de C. A carga final é exatamente a mesma carga final de B. E a carga final é exatamente a mesma carga final de A. Por quê? Porque todos os três, a carga final de C é igual à carga final de B, que é igual à carga final de A. Só porque está na primeira linha.
Se não tivesse essa palavra, poderia fazer isso? Qual seria a resposta? Nada se pode afirmar. Beleza? Tranquilo? Só pode fazer essa igualdade quando ele afirma que os corpos são idênticos. Ixi, já passou, foi 5 minutos, deixa eu ir. Falou, galerinha, de boa!